Olá, amigos e amigas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a vocês pelo prestígio que têm nos dado em assistir os nossos vídeos, colocando like, fazendo comentários, se inscrevendo aqui em nosso canal no YouTube. Agradecemos muito por isso. Procuramos todas as vezes trazer um vídeo com um tema que seja atual, que possa nos trazer uma ajuda para nós, para a nossa vida, para a superação das dificuldades. E o título desse vídeo é: Quais as causas das decepções? A decepção é um sentimento negativo de tristeza e mágoa, que é causado por uma pessoa ou por uma situação. Uma das principais causas da dor emocional é a decepção. Talvez seja uma das dores mais intensas, porque a decepção ela deriva da expectativa que depositamos em pessoas nas quais confiamos e de quem gostamos e de quem esperamos lealdade, fidelidade e um tratamento justo. A decepção pode levar a um estado de inconformismo tão grande que o indivíduo pode passar anos de sua vida obcecado em encontrar razões pelas quais foi traído em seus sentimentos mais sinceros. Quer a qualquer custo entender por que alguém em quem depositava tanta confiança acabou agindo de maneira a destruir, a macular todo o bom sentimento que o ofendido lhe tinha. E toda uma história de bem-querer fica comprometida, dando lugar a um sentimento grave de injustiça. É como se algo morresse dentro de nós mesmos. O que nós podemos fazer quando a decepção acontece? O melhor é não fazermos absolutamente nada até que o primeiro impacto seja absorvido. Mais calmos, podemos começar por olhar para nós mesmos, tirando o foco da pessoa que nos decepcionou. É bom percorrermos o caminho que nós trilhamos naquela relação, seja ela uma relação pessoal, seja uma relação de trabalho. Isso para que a gente possa avaliar o que, em nossas atitudes, pode ter provocado a atitude do outro. Fazendo uma autocrítica, não escolhemos ficar na posição de vítima passiva e, ao mesmo tempo, podemos nos certificar de que não absorveremos uma culpa que não nos cabe. Ao fazer isso honestamente, fica mais fácil decidir qual o caminho tomar. Não tenha pressa. Uma reflexão demorada é mais saudável que uma atitude impensada. Estamos falando de decepção, que lamentavelmente no mundo como esse que nós vivemos, de provas e expiações, a decepção ela é muito comum, porque nós somos espíritos imperfeitos. Ou seja, não somos perfeitos ainda, mas iremos ser. Perfeição possível a nós espíritos. Mas a imperfeição nos faz cometer erros, a realmente decepcionarmos as pessoas. E também somos decepcionados. Por isso é interessante e importante que a gente aprenda como vivenciar esse momento. Colocamos aqui no texto caminhos para a superação da decepção. Se for possível, conversar com a pessoa que lhe decepcionou, e se você deseja entender que vale a pena resgatar essa relação, faça isso quando sentir serenidade suficiente. É seu direito perguntar ao outro as razões da sua atitude. É saudável revelar os seus sentimentos. Mas se criar expectativas de um desfecho maravilhoso, correrá o risco de se decepcionar novamente. Essa pessoa pode não querer conversar com você, pode ser agressiva ao lhe receber, pode inventar desculpas por ter agido da forma como agiu, ou pode, na melhor das hipóteses, refletir a respeito do que fez e, eventualmente, aceitar que não teve uma atitude correta. Evite mandar recados, evite dizer como se sente em redes sociais. Essa atitude, além de imatura, não vai resolver suas questões. Aliás, a gente vê muito isso nas redes sociais, né?
as pessoas reclamando de alguma coisa que a gente não entende o que seja, mas a pessoa julga que a outra pessoa vai entender. Porque muitas vezes você se magoou com uma pessoa e a pessoa nem sentiu que lhe magoou. Por isso que o conversar com a pessoa é muito interessante. Não mandar recados. Quando as pessoas se desarmam, as chances de retomarem, se assim desejarem, são sempre maiores e mais promissoras. Caso algo tenha se quebrado na relação em função da decepção, ainda que haja o diálogo esclarecedor, restará o alento de mais um aprendizado. Ou seja, observamos que em todas as situações da nossa vida, nós sempre podemos tirar algo de positivo. Nossa, mas como que eu posso tirar algo de positivo numa decepção que eu tive na minha vida? Ora, porque muitas vezes nós depositamos na outra pessoa algo que a pessoa ainda não é capaz de gerir. Então, a decepção vai fatalmente acontecer. Então, quando nós depositamos muito sobre o outro, nós corremos esse risco. Por isso que nós dizemos assim, que a minha felicidade depende da outra pessoa, não é um comportamento bom, equilibrado. Porque na realidade, o responsável pela sua felicidade não é o outro. Muito embora fique difícil para a gente compreender isso. Mas essa é a realidade. O responsável pela minha felicidade sou eu mesmo. O meu equilíbrio. A minha atuação dentro das leis. Seja a lei do homem, mas principalmente as leis de Deus. Que eu seja sempre uma criatura ética, honesta, responsável, equilibrada, amorosa, humilde. Que eu possa aprender a ajudar as pessoas. Isso certamente vai me trazer felicidade. Agora, eu dizer que a minha felicidade depende da outra pessoa, que a outra pessoa veio completar-me, precisamos tomar cuidado com isso. Porque não gosto de usar a palavra fatalmente, ou fatal, né? Porque ela é muito forte. Mas, na realidade, é grande a possibilidade da gente se decepcionar com aquilo que a outra pessoa vai fazer. Porque nós somos individualidades. Nós somos ainda espíritos em crescimento, desenvolvimento. Por isso que nós cometemos erros. Então, se eu coloco muito sobre a outra pessoa, se eu coloco muitas esperanças sobre o outro, eu posso me decepcionar. Posso me decepcionar com um filho, posso me decepcionar com o pai ou com a mãe, com o irmão, com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o esposo, com o meu patrão, com os meus funcionários, se for o caso. Ou seja, existem N situações em que eu posso me decepcionar se eu colocar sobre os ombros do outro uma esperança além da capacidade que a pessoa tem de realizar aquilo que eu estou colocando sobre os ombros da pessoa. Por isso que as causas das decepções são muitas, certamente. Mas eu tenho que sempre entender que o outro pode falhar. Da mesma maneira que eu tenho que também entender que eu também posso falhar. E vou falhar, porque eu ainda sou um espírito imperfeito. E esse sentimento negativo de tristeza e mágoa, ele vai aparecer na minha vida. Mas eu tenho que aprender a superá-lo. Porque realmente essa dor emocional provocada pela decepção, ela é muito grande. Mas eu tenho que aprender a conviver com situações como essas. Porque elas vão ocorrer em planos como esse nosso aqui. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, negou Jesus 3 vezes, Jesus não se magoou com Pedro, porque Jesus já conhecia a capacidade de Pedro de enfrentar momentos como aquele em que Pedro estava enfrentando, de grande testemunho. Então Jesus não se decepcionou com Pedro, porque ele sabia da possibilidade dele falhar, e ele falhou. Mas Jesus não se decepcionou. Por quê? Porque ele não depositou em cima dos ombros de Pedro algo além das suas capacidades. Mas Pedro deu a volta por cima, sabemos muito bem disso.
E nós devemos aprender também a agir dessa forma, porque Jesus é o nosso guia e modelo. Que a gente aprenda a não se decepcionar. Mas o assunto é muito interessante, muito empolgante. E nós chamamos os amigos a procurarem mais sobre esse assunto, que certamente encontrarão. E nós iremos nos decepcionar muito menos quando realmente entendemos por que a pessoa falhou, por que a pessoa errou. Era isso nesse vídeo. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.